Olá, tudo bem? Neste vídeo, vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do Ensino Médio. Hoje, na aula número 8, resolvendo mais questões de vestibular, ok? Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de Física do Ensino Médio. Estamos no módulo 10, Princípio de Conservação da Energia, e na aula número 8, resolvendo questões de vestibular. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Tá certo? Então vamos começar. Questão número 1, da CAF Santa Catarina, que diz assim: uma estudante do primeiro ano do ensino médio, fazendo seus trabalhos sobre a matéria Trabalho e Energia, apresentou dificuldade em responder a seguinte pergunta: em que condições uma força realiza um trabalho negativo? Denominando-se F o vetor força aplicada, D o vetor deslocamento efetuado e θ o menor ângulo entre F e D, a resposta correta para a pergunta é: letra A, sempre que θ maior ou igual a zero e menor que 90 graus, sempre que F for negativo. C, sempre que D for negativo. D, somente quando F for negativo e D for positivo. E letra E, sempre que θ maior que 90 graus e menor ou igual a 180 graus. Então vamos lá, analisar essa situação teórica. Vale ressaltar que existe mais de um caso onde a força realiza trabalho negativo. Isso é muito importante, tá? Como já estudamos na aula teórica, tá? Por exemplo, a força de atrito, que age retirando energia de um certo corpo, tá? Se opondo ao movimento, que recebeu, né, essa energia que o corpo recebeu, logicamente, de uma força externa, tá? Então, é um trabalho negativo, força de atrito. No caso específico dessa questão, analisando a fórmula do trabalho, né, que diz que trabalho, vamos chamar aqui de W, né, de work, né, ficar mais fácil, é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, o ângulo formado entre a força, né, o vetor força e o vetor deslocamento. Então, supondo que o trabalho seja positivo, pela fórmula, o único caso onde teremos uma força negativa é para o cosseno de θ também negativo. Tá? Ok? Isso matematicamente falando. Assim, a resposta mais adequada é a da alternativa E, que diz que sempre que θ for maior que 90 e menor ou igual a 180 graus, nesse intervalo de ângulos, o cosseno de θ sempre é negativo e, consequentemente, né, atenderá à situação, digamos assim, colocada no enunciado. Tá? Então, a resposta, a letra E, sempre que θ for maior que 90 e menor que 180 graus, porque o cosseno desses ângulos, né, nesse intervalo, é negativo. O FPE. O gráfico da figura mostra a variação da intensidade da força F que atua sobre um corpo paralelamente à sua trajetória, em função de seu espaço x. Então está aqui, gráfico da força no eixo vertical das ordenadas em newtons, pelo seu deslocamento, né, pela sua trajetória, né, distância, né, em metros, né, no eixo x. Tá? Então, existe uma relação, né, digamos assim, de proporcionalidade entre a força e o deslocamento, tá? Uma vez que, como está dito aqui também, é paralela, né, força que atua sobre o corpo paralelamente à trajetória. Então, vejamos. Qual é o trabalho em joules realizado pela força quando o corpo vai de x igual a 2 metros para x igual a 6 metros? E aí temos as alternativas. Então, novamente, temos aqui, ele quer o trabalho da força de x igual a 2 metros até 6 metros. Tá? Então, eu tenho aqui, em 2 metros, eu tenho uma força F1, em 6 metros, uma força F2. Como vimos, tá? Já na aula teórica, né? Aqui no caso, analisando a questão do gráfico de uma reta, né? A equação dessa reta corresponde y igual a 2x, certo? Ou seja,
para x igual a 10, y, 2 vezes 10 igual a 20. Então, sempre vai ser o dobro, tá? A proporcionalidade aqui, tá? Que é o coeficiente angular da nossa reta. Também sabemos que F1, aqui, né? No caso F1, eu tenho que, para x igual a 2, meu F1 vai ser igual a quanto? Substitui x por 2, 2 vezes 2, F1 vai ser 4 newton. Da mesma forma, para F2 vai ser 2 vezes 6, que é igual a 12 newtons, né? F2, 2 vezes 6, F2, 12 newtons. O trabalho, né, como a gente já aprendeu do gráfico diretamente, é a própria área. Como ele quer entre 2 e 6, aqui a gente poderia fazer, né, de duas formas. Dividindo aqui uma situação num triângulo retângulo e um retângulo, né, somando as áreas, ou diretamente, né, vamos achar a área do trapézio, né, para a gente achar direto. Né, a área do trapézio, aqui ó, o trapézio, eu tenho aqui a base, né, menor, mais a base maior, e vezes a altura, que é de 2 até 6, ou 6 menos 2, que é igual a 4. Tá? Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2 é a minha área do trapézio. Vamos fazer dessa forma. Então, meu trabalho é a área desse trapézio aqui, composto, né, por F1, F2 e altura 6 menos 2, dos 2 até 6. Ok? Então, o trabalho vai ser base menor, 4, como já calculamos, F1, mais base maior, F2, 12 newton, vezes a altura, 6 menos 2, que dá 4, dividido por 2. Então, eu tenho 4 dividido por 2, dá 2, 4 mais 12, 16. 2 vezes 16, trabalho igual a 32 joules, alternativas letra D. Poderia ser feito da outra forma, né? Achando a área do triângulo, depois a área do retângulo, mas eu creio que você achando diretamente, se você não souber a área do trapézio, pode fazer dessa forma. Se souber, é melhor dar uma tacada só e resolver imediatamente. O FSC-AR, né, SCAR São Paulo. Um bloco de 10 kg movimenta-se em linha reta sobre uma mesa lisa em posição horizontal sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento, conforme o gráfico abaixo. Então, está aqui, né, o gráfico. A força está variando, né? Em alguns pontos, e outros ela é constante. E o bloco vai se movimentando. Tá? Força em newtons por x em metros. O trabalho realizado pela força quando o bloco se desloca da origem, aqui, até o ponto x igual a 6 metros, que é o final, e aí seguem as alternativas. Então, aqui, já utilizando o raciocínio anterior, o trabalho basicamente é a soma das diversas áreas, né? A gente pode perceber aqui, antes de seguir, que aqui eu tenho a área desse triângulo, que é igual à área desse triângulo, que é igual à área desse triângulo, só que aqui é negativo, né? Que é igual à área desse triângulo. Então, aqui tem 4 triângulos e também a área desse retângulo. Aqui entre 5 e 6, essa área é nula, né? Já que ela se manteve constante, né? Aqui entre 5 e 6, né? Então, aqui a área é nula, aqui o trabalho é zero. Então, vamos lá. Já colocando aqui no gráfico, a área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6, né? Que é zero, mas estamos colocando também. Então, vejamos. O trabalho total que ele quer vai ser a soma dessas áreas. Área 1 mais área 2 mais área 3 mais área 4 mais área 5 mais área 6. Área 1 é a área desse triângulo, que é a base 1 vezes a altura 2 dividido por 2. 1 vezes 2 dividido por 2 dá 1. Essa é a primeira área. A área 2, eu tenho que 1, 2 menos 1 dá 2, né? 2 menos 1 dá 1. 2 menos 1 dá 1, que é a área que é a base, vezes 2, que é a altura. 1 vezes 2, 2. Área 2. A área 3, 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 2 dividido por 2, que é 1. A área 3 diretamente igual a área 1, não precisa nem fazer, como foi identificado. A área 4 é igual a menos a área 1, ou seja, menos 1. A área 5 também é menos a área 1, menos 1. E a área 6, como já tinha antecipado, é 0. Então, a área total vai ser a soma dessas áreas. Vai ser a área 1, que é 1,
mais área 2, que é 2, 1 mais 2, mais área 3, que é 1 também, mais área 4, que é menos 1, mais área 5, que é menos 1, mais área 6, que é 0. Então, aqui, 1 mais 1, 2, menos 1, menos 1, 2, menos 2. Então, sobrou, na realidade, meu trabalho a 2 joules, que corresponde à alternativa E. Beleza? Vamos para a questão número 4 da UERJ. Um pequeno vagão deslocando-se sobre trilhos realiza o percurso entre os pontos A e C, segundo a forma representada na figura abaixo, onde H1 e H2 são os desníveis do trajeto. Então, temos aqui o vagãozinho, né? De A até C. Aqui tem esse desnível, né, de H1. E aqui vai subir, tem um desnível H2. Tá? Vejamos. Os trabalhos realizados entre os pontos A e C, pelo peso P do carrinho e pela reação normal, Fn, exercida pelos trilhos sobre o vagão, correspondem respectivamente a, e aí seguem as alternativas. Então vamos lá. Vamos numerar aqui para facilitar um pouquinho, né? E a gente relembrar um pouquinho da teoria. Chamando de, aqui no ponto A, vamos chamar de 1, né? Mesmo que é essa parte reta, né? Aqui no início dessa descida, vou chamar de 1. O ponto B vou chamar de 2, que é o ponto mais baixo, aqui H1, né? Com relação à horizontal. O 3 é o ponto que volta ao mesmo nível aqui do 1. E o 4 é H2, que é o mesmo ponto C, que está numa altura H2 com relação à superfície, tá? A parte horizontal. Então, vejamos. O trabalho da força normal vai ser força normal vezes a distância vezes o cosseno do θ. Então, a força normal, o nome já está dizendo, é sempre normal, sempre perpendicular ao deslocamento. Tá? Então, o ângulo entre a força normal e o deslocamento, 90 graus. E cosseno de 90 é zero. Com isso, o trabalho da força normal, a primeira situação aqui é força normal D, cosseno de 90, e já fica dado como zero. Já eliminamos, né? O trabalho da força normal é nulo, é zero. Então, vamos ver o trabalho da força peso. O trabalho da força peso, a gente pode analisar aqui que é o trabalho realizado, né, entre os pontos 1 e 3, mais o trabalho realizado entre o ponto 3 e 4. Tá? Entre 1 e 3 a gente já sabe qual é, mas eu vou adiantar, desmembrar para a gente mostrar, né, efetivamente o resultado, como a gente já explicou em aulas teóricas anteriores. Tá bom? Então, o trabalho de 1 e 3 vai ser o trabalho de 1 até 2, mais o trabalho de 2 até 3. A gente sabe que o trabalho da força-peso, o peso sempre está apontando para baixo, não é isso? O trabalho da força-peso é peso vezes altura. Quando o trabalho está no sentido assim, de 1 para 2, né, nessa direção, então eu tenho que peso e a distância estão na mesma direção, então é positivo e positivo. Peso, trabalho motor, né? Ou seja, vai ser peso vezes altura. Aqui é a altura, H1. E o de 2 até 3, no caso aqui, o deslocamento está indo para cima e o peso está para baixo. Aqui vai ter, digamos, diferença aqui entre a direção, né? 180 graus, né? Aqui 0 graus, o peso e o deslocamento formam um ângulo de 0 grau. Aqui 180 graus. Então aqui vai ser negativo. Então você já tem uma ideia do que vai acontecer aqui, né? Então vamos lá. Trabalho de 1 para 2, peso vezes H1, né? Peso vezes H1 positivo, né? Os dois estão na mesma direção, trabalho motor. Trabalho 2 e 3, menos PH1. Peso está no sentido para baixo e a altura, né, subindo, então de defasado de 180 graus, menos PH1. Logo, o meu trabalho de 1 a 3, como já era esperado, né, ele vai ser um trabalho nulo, né, já que não importa o deslocamento que se faça aqui, ele voltou, né, na mesma posição inicial, ou seja, a altura aqui 1, né, a referência é a mesma em 3, então o trabalho de 1 até 3 vai ser um trabalho nulo, pH1 menos pH1, trabalho de 1 para 3 é 0. Tá? Então vamos ver agora, só sobrou, né, meu trabalho
do força-peso, de 1 a 3 é 0. O trabalho da força-peso, né, vai ser basicamente o trabalho de 3 para 4. Ok? E o trabalho de 3 para 4 é fácil, né? O peso está para baixo e a altura para cima, 180 graus de defasado, vai ser menos pH2. Né? Trabalho de 3 para 4 menos pH2. Ou seja, trabalho da força-peso, resumindo, é 0 menos pH2, vai ser trabalho da força-peso menos pH2, que corresponde à alternativa D. Beleza? Vamos para a quinta questão, o El Paraná. Um pêndulo é constituído de uma esfera de massa 2 kg, presa a um fio de massa desprezível e comprimento 2 metros, que pende do teto conforme figura abaixo. O pêndulo oscila formando um ângulo máximo de 60 graus com a vertical. Então, oscila na máxima, né, uma defasagem máxima de ângulo de 60 graus, como indicado aqui na figura, tá bom? Então, vejamos. Nessas condições, o trabalho realizado pela força de tração que o fio exerce sobre a esfera, entre a posição mais e a mais alta, mais baixa, né? E a mais alta em joules, vale, e aí é as alternativas. Então, vamos lá. Então, ele quer da mais baixa até mais alta, da tração, né? Então, aqui, na parte mais baixa, tem peso e tração, estão situações opostas. Normal aqui é igual a tração, tá? E o peso está em oposição. Numa posição intermediária, que poderia ser qualquer situação aqui, eu tenho novamente a normal igual a tração e o peso para baixo. Nessa outra, na posição mais elevada, 60 graus, peso sempre para baixo, normal igual a tração. Aqui já podemos, né, chegar a uma conclusão, né, que ele quer o trabalho da tração, né, e a tração coincide com a normal, e a gente já viu na questão anterior que a força normal ela está sempre perpendicular ao deslocamento. Vai formar aquele ângulo, né, com relação ao deslocamento de 90 graus. Então, isso vai nos dar o trabalho igual a zero. O trabalho é nulo, tá bom? Então, trabalho da força normal, como vimos, força normal vezes distância vezes cosseno do teto. Trabalho da força normal, distância vezes cosseno de 90, que é zero. Aqui, né, a normal, que é igual a nossa tração, que é o que ele está pedindo. Tração é igual a força normal, perpendicular ao deslocamento. Então, trabalho da tração é TD cosseno de 90. Trabalho da tração, zero. Alternativa, letra C. Tranquilo, né? Questão número 6. FUVEST São Paulo. Uma esteira rolante transporta 15 caixas de bebida por minuto. 15 caixas de bebida por minuto. De um depósito no subsolo até o andar térreo. A esteira tem comprimento de 12 metros, inclinação 30 graus com horizontal e move-se com velocidade constante. Mais uma informação aqui, velocidade constante. Então, a força resultante é nula, já que a aceleração é zero. As caixas a serem transportadas, as 15 caixas, né, já são colocadas com a velocidade da esteira. Então, ela vai estar com a velocidade constante. Se cada caixa pesa 200 newtons, no tempo que calcular o peso total, 15 vezes 200. O motor que aciona esse mecanismo deve fornecer a potência de, e aí as alternativas. Então vamos lá. Aqui o esboço, né, da esteira, né, do subsolo até o térreo, tem comprimento de 12 metros, ângulo de 30 graus. Aqui uma caixa que está simbolizando as 15, né, que vão estar passando aqui pela esteira. E aqui ela tem uma altura H. Né? Vamos ver essa altura H. O peso total, né, como eu falei, é 15 vezes 200 newtons, que dá 3.000 newtons, peso total de todas as 15 caixas. Sendo de 30 graus, cateto oposto sobre hipotenusa, H sobre 12. Seno de 30 é meio, que é igual a H sobre 12, minha altura H, então meio vezes 12, né? 12 dividido por 2 dá 6. Então, H é igual a 6 metros. Já temos a altura H igual a 6 metros. O trabalho da força-peso
é o peso total vezes a altura, né? No caso aqui, certo? Em módulo. Peso vezes altura. E esse trabalho da força-peso em módulo, né? Peso vezes altura, lembrando que aqui estão defasados em 180 graus, né? Seria, no caso, negativo, mas vamos considerar aqui em módulo, né? Trabalho da força-peso, 3.000 vezes 6, vai dar 18.000 joules, né? Trabalho da força-peso. Ele quer a questão da potência do motor, e no intervalo de quê? De 1 minuto. 1 minuto, ΔT 1 minuto, corresponde a 60 segundos, né? Já que estamos trabalhando no sistema internacional. Então, a potência do motor vai ser trabalho da força-peso dividido pelo ΔT, já que trabalho é igual a potência vezes ΔT, então potência é trabalho sobre ΔT. 18.000 dividido por 60, eu vou cortar aqui o 1 zero com 0, vou ficar com 1.800 dividido por 6, que vai me dar, né, 1.800 dividido por 6, tá, é fácil ver que dá 300 watts. Potência de 300 watts, que corresponde à alternativa C. Ok? Beleza? Com isso, a gente finaliza aqui este vídeo, né? Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. Peço que deixe o seu like, pois isso ajuda demais o crescimento do nosso projeto. E também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.